Oi, pessoal! Estou aqui novamente com vocês e hoje eu vou falar desse fenômeno maravilhoso para alguns, aterrorizador para outros. O eclipse solar no dia 8 de abril, que nós não vamos ver no Brasil, não vamos ver na América do Sul, mas vai acontecer na América do Norte e Europa. Em alguns lugares específicos, as pessoas vão ver o eclipse total. Primeiro vamos saber o que significa esse eclipse, tá? É quando um eclipse solar é quando a Lua, a Terra está aqui, o Sol está aqui, a Lua passa entre o céu, entre o Sol e a Terra. E aí ele obscurece a visão do Sol em uma parte da Terra. Pode ser total, dependendo do local, ou parcial. E é sempre na Lua nova que isso acontece, que é quando o plano orbital da Lua está mais próximo do plano orbital da Terra. Então, assim, vamos lá. Eu quero falar umas coisas sobre isso, né? Eu sou uma pessoa, por exemplo, eu sei que muitos de vocês que me seguem, que seguem, né, a roda do ano, tem influências sobre a lua, eu faço o ritual da lua cheia, ritual da lua crescente, ritual da lua nova. A lua nova, ela sempre vai trazer uma possibilidade de uma renovação. É quando nós estamos mais vibrantes, né, conectados em criar coisas novas, em iniciar alguma coisa. E nós temos sim influências com a Lua, da mesma forma que a Lua influencia as águas, a Lua influencia as nossas águas internas. E o que são as nossas águas? As nossas emoções, né? Eu já falei dos elementos aqui. Então, ela influencia sim essa questão, essa necessidade, essa questão da inovação, da renovação, do início de alguma coisa. Então, isso é só um parênteses. Vamos ver como que essa eclipse está movendo no mundo e na gente, tá? Em pessoas específicas, eu não sou astróloga, não vou falar de astrologia, mas eu sei que como é uma lua, como é um eclipse em Áries, vai afetar muito as pessoas do signo de Áries, tá? Também signo de Libra, também signo de Câncer e Capricórnio. Mas eu não vou explicar para vocês o motivo. Vão lá buscar na astrologia, que no YouTube tem muita gente falando. Eu quero falar aqui sobre o que significa o eclipse para a humanidade dentro de um contexto histórico que move tanto, né? Por que as pessoas têm tanto medo? Por que a gente fica tão atento? Marca épocas de catástrofes, de visões apocalípticas, como você vê, tá todo mundo dizendo que é fim do mundo, e não é nada disso. Então vamos chegar lá. Então, assim, um eclipse solar total, ele ocorre em algum lugar na Terra, olha isso, gente, a cada 18 meses. Então, os eclipses solares totais e também parciais, eles acontecem durante 18 meses, em cada 18 meses ele está acontecendo em algum lugar da Terra, em média. Mas para ocorrer, aí é que por isso que é raro, para ocorrer no mesmo lugar, ele pode demorar até 400 anos. Então, de 18 em 18 meses, acontece um eclipse na Terra, total, parcial, depende da sua localização, em algum canto da Terra. Mas, para repetir o eclipse no mesmo lugar, demora 400 anos, mais ou menos. Por isso, essa raridade. Esse eclipse do dia 8 de abril, ele só vai ser visto na América do Norte, vai pegar o México, parte do México, Estados Unidos, Nova York, muitos lugares ali de Nova York, perto de Nova York, e vai chegar até o Canadá, mas ele também vai estar visível parcialmente
em alguns países da Europa, como Portugal, parte da Espanha, França e os países nórdicos. Bem, historicamente, atenção, os eventos dos eclipses, historicamente, antes de Cristo, vou te dizer quando, já tem relatos que para os antigos eram sinal de um apocalipse, marcava alguma desgraça, eles tinham medo. Eles trariam, porque o eclipse ele recorda o caos no meio da harmonia cósmica. Porque lembra, os antigos eles se baseavam em tudo no céu, a direção, o clima, a hora, tudo estava ligado às estações, ao movimento celeste, tá? No momento que acontece um eclipse, para eles significava uma desarmonia no céu. E aí não havia telescópios, né? Então todo o conhecimento que eles tinham era dos astros baseado também nas religiões. Aí que é uma questão que a gente pega. As religiões, as crenças, no que eles podiam observar em relação aos deuses, né? Os deuses estelares, as constelações, por exemplo. Então, eles só conseguiam ver a olho nu. Então, quando existia uma desarmonia no céu, significava um caos, a escuridão, um apocalipse. Então, os povos, eles se moviam sempre nessa direção das estrelas. De repente, acontece, né? Uma escuridão, o sol está lá, de repente a lua vem, cobre o sol e tem uma escuridão total. Eles acreditavam que isso era mensagem dos deuses para eles. E o que significa escuridão? Lembra, gente, que naquela época não tinha luz elétrica. Eles se baseavam no dia e na noite com realmente o que era natural. Era o sol que iluminava tudo o que eles podiam fazer durante o dia. E na noite era o momento de se recolher, porque não tinha luz. Então eles dormiam cedo, acordavam cedo, tinha toda essa questão. No momento está o sol lá de meio-dia, vem a lua e cobre. Imagina isso para eles. É uma escuridão total, né? No século 17 a.C., olha só, um poeta grego chamado Arquiloco escreve sobre um eclipse solar. Ele diz que Zeus, pai dos deuses olímpicos, transformou o dia em noite escura, escondendo a luz do sol florescente. E agora o terror escuro persegue a humanidade e tudo pode acontecer. Você vê, século 7 antes de Cristo. E aí já foi visto também o eclipse solar como um monstro que estaria devorando o Sol. Um monstro cósmico que está devorando o Sol por punição divina, e era um sinal que o fim do mundo estava se aproximando. E olha, a gente tem histórias aqui também, no Brasil e no Paraguai. Os índios brasileiros e paraguaios, membros da cultura Papocuva Guarani, eles acreditavam que um eclipse solar, não, na verdade qualquer eclipse, era causado por um morcego eterno ou pela onça celeste que devorava o sol ou a lua. E ali significava alguma punição para a tribo. Eles ficavam questionando o que eles tinham que fazer. E daí eles faziam oferendas para a onça celeste e para o morcego eterno. Então, só para você ver, só no século XVIII do nosso tempo é que nós podemos observar o fenômeno de uma forma com mais compreensão, por causa do desenvolvimento dos métodos científicos de observação do céu. Então, o que a gente precisa entender? Que um eclipse solar, um eclipse da Lua, faz parte do movimento celeste, faz parte do movimento cósmico.
E por que a gente fica, às vezes, tão espantado com isso? Porque a gente se deixa de pertencer ao movimento da natureza. Eu venho sempre falando assim, aqui, né? Acontece os sismos nos lugares. Ai, gente, o que está acontecendo? É Deus não está vendo? Deus está deixando acontecer as catástrofes e tudo? Gente, é o natural do movimento da Terra, como é o natural do movimento cósmico. Mas as nossas interpretações é que fazem com que a gente potencialize isso mais para um lado negativo. Tem uma outra história também, que na Índia, por exemplo, até hoje, as mulheres grávidas, quando está acontecendo um eclipse solar ou lunar, elas não podem ir para a rua para não serem influência desse eclipse. Eu até compreendo isso, porque lembra, a Lua faz sim diferença para os nossos movimentos internos, né? Então, se a gente for pensar de uma forma, uma visão pagã, né? O que significa o Sol, o que significa a Lua, o que significa os solstícios, os equinócios, com essa força da natureza, o nosso tempo lunar, sim, a gente também pode entender que a gente pode absorver essa energia que está vindo para a gente, para a Terra, ao nosso favor. Mas não de forma negativa, gente, é de forma positiva. É uma energia muito intensa, é uma desarmonia, sim, do cosmos, dentro desse tempo que o próprio sistema celestial ele se coloca, o próprio sistema celeste se coloca. Então a gente deve sim se aproveitar dessa energia, primeiro, né, para olhar a nossa escuridão, isso é muito importante, a nossa luz e a nossa sombra. É muito importante que a gente faça essa reflexão daqui até o dia do eclipse e depois, porque é o dia seguinte do eclipse que ele é mais forte, ele é intensificado essas energias, mas não pensando em algo muito ruim. Apesar de que, já falei, não sou astróloga, mas amo astrologia. Um eclipse em Áries, o que significa Áries? Né? O Áries é um signo muito, é o da guerra, né? É o signo da impulsividade, tudo é over. E isso pode sim significar um lado escuro mais aguçado para o planeta. Mas nós que somos despertos, que trabalhamos o despertar, a expansão da consciência, a gente tem que entender o outro lado. Como que eu posso utilizar essa força para o meu crescimento, a minha evolução, meu entendimento de tudo e do todo. Primeiro é sentir que você realmente se pertence a isso, né? A gente nunca deve descartar as nossas histórias dos nossos antepassados, porque eles dizem muito sobre o que nós somos hoje. Mas preste atenção, a Matrix, o que ela faz? A ideia da Matrix, controlar a humanidade para que a gente não pense por conta própria, para que a gente não se apodere de nós mesmos, para que a gente não descubra o nosso eu sou, a nossa própria maestria, a gente tem as nossas ideias, os nossos pensamentos, o nosso movimento, o nosso poder pessoal. A Matrix não quer isso. Ela quer que ela dê a direção e a boiada vai naquela direção, né? Então, assim, você que é desperto, você que tem uma mente mais expandida, mente grande, saia dessa frequência do apocalipse, do fim do mundo, do que a gente está vendo aí que é um movimento assim imenso de que esse eclipse vai trazer destruição, vai trazer guerras e tudo mais. A gente já sabe que se elevamos a nossa frequência, elevamos os nossos pensamentos, o que acontece? Nós amansamos essas energias negativas, né? Mas quando eu falo temos que olhar para a nossa história, é também achar que não tem importância nenhuma, é o que muita gente faz hoje.
Não tem importância nenhuma esse eclipse, não vai ter nada. Ou nega completamente, ou entra nessa boiada de catástrofe e tudo mais. O que a gente precisa encontrar é o meio termo. Ali está realmente no meio. Existe essa possibilidade porque se eu vibrar negativo, porque são influências fortes que estão batendo no planeta. Mais ainda pela forma pensamento, pela rede consciencial humana, muito mais pela vibração dessa rede humanal do que necessariamente a força celeste, a força do Sol e da Lua, que está ali trazendo o monstro que está comendo o Sol. Então é isso que a gente precisa estar atento. E olhar para o lado, não vai acontecer nada, não é bem assim. É aproveitar uma neutralidade, era essa palavra que eu queria chegar, uma neutralidade e sentir esse pertencimento desse momento para você. Elevar a sua frequência, entender que é um momento de introspecção, entender que é um momento de você avaliar a sua sombra, a sua luz, né? Por que esse medo todo no planeta? É um bom momento de reflexão para isso. Por que a humanidade está com tanto medo do fim do mundo? Por que a humanidade ela precisa disso? Por que essas vibrações da Matrix conseguem dominar em massa a mente das pessoas? Né? Por que é tão difícil ter esperança e ter fé? Apesar de que a gente já tem uma quantidade suficiente, né, de pessoas que conseguem trazer um pensamento mais, uma rede mais positiva para amansar essa rede negativa. Então, que você que está aqui vendo, mude esse padrão de chegar nesse ponto de ver que tudo é caótico. E não é. O caos, ele traz também a possibilidade de uma organização, de uma sustentação. O caos, você vê, a gente vai fazer uma faxina, você faz um caos, você limpa o lixo, você precisa tirar tudo do lugar. E depois o que faz? Você vai aos pouquinhos arrumando e organizando. Quando você vê, tá tudo ok. Tá tudo mais organizado, tá tudo mais claro, tá tudo mais limpo. E é isso que a gente tem que entender que está acontecendo no planeta e está acontecendo dentro de cada um. Então, esse eclipse solar, que não vai ser possível ver aqui no Brasil, no hemisfério sul, mas ele tem influência no planeta todo, tá? Agora, esse caos que está todo mundo esperando, isso não vai acontecer. O que vai acontecer, sim, é comum, preste atenção, por isso que na antiguidade tinham medo dos eclipses, é comum que quando acontece esse alinhamento, né, da Terra, da Lua, do Sol, ainda tem Mercúrio, tá? Também que está alinhando junto. Esse alinhamento pode acontecer um movimento terrestre, sim. Pode acontecer sismos, sim. Tremores, sim. Mas tudo, gente, faz parte de um movimento natural. Não é nada do outro mundo. É isso que vocês têm que entender. O que acontece? Vamos lá, se a gente sabe que em 400 anos atrás, esse eclipse total passou ali por Nova York. É isso. Ele está repetindo isso. Né? Mas durante 18 e 18 meses, esse mesmo eclipse solar acontece em toda a parte da Terra. Então você imagina, 18 em 18 meses, a Terra estava acabando, se fosse assim, né? Mas a gente tem que ver por um outro lado. Quem é o centro do mundo? Que acha que é o centro do mundo? Estados Unidos, né? O americano e tudo, eles acham que eles são o mundo. Então, se o eclipse vai passar ali, é porque ali é o lugar mais importante do mundo, ali vai acontecer alguma coisa e o mundo vai acabar ali. Por quê? Porque eles têm essa autoimportância, né? E não é isso. Agora, se esse mesmo eclipse fosse lá na Índia, você acha que ia ter isso tudo? Se fosse lá na África, lá em Moçambique,
Ia ter isso tudo? Não, porque o eclipse total do Sol está acontecendo em Moçambique. O mundo ia acabar? Não, não ia acabar. Ele vai acabar porque está nos Estados Unidos. Porque para eles é o umbigo do mundo. E não é, né? A gente sabe que não. Então, relaxe. A minha sugestão é que faça os rituais um dia antes, dia 7, dia 8, dia 9, tá? Para aproveitar essa energia do eclipse, para se apoderar dessa energia, utilizar para o seu poder pessoal, utilizar para você fazer essa limpeza, já que também é uma lua nova, limpeza daquilo que você não quer mais, reconhecer a sua sombra e colocar ela de lado, potencializar o seu sol. Então é a hora de fazer uma faxina. Beleza, maravilha. Bem, e eu vou colocar também uma meditação, um áudio de meditação para a gente fazer no dia 8, no dia do eclipse, tá? Então, durante essa semana eu vou lançar essa meditação que é para vocês se prepararem para fazer a meditação no dia do eclipse, dia 8, tá bem? Mas desde já, vamos desmistificar isso, tá, gente? Por favor. Sem pavor, sem medo, nada disso. Isso é um fenômeno natural, que sempre aconteceu. A gente traz uma memória da nossa ancestralidade que isso gera medo, está no nosso DNA. Até mesmo já vivemos histórias assim, né? No nosso processo encarnatório. Além das dos nossos antepassados, que isso está registrado. Então vamos desmistificar isso, vamos trazer uma limpeza, uma leveza, e entender que você faz parte de todo um processo de elevação de consciência, que você tem uma missão com isso também. O seu despertar desperta muita gente à sua volta. Então, vamos sair dessa energia da Matrix e olhar com a mente grande. E é um grande fenômeno maravilhoso que vai trazer uma energia de renovação para a gente, de interiorização também. E observamos os eventos do planeta com neutralidade, porque dessa forma a gente consegue fazer alguma coisa e não entrar na ansiedade, no medo e tudo mais, tá? E é isso. Tô aqui para vocês. Se você gostou do vídeo, comenta aqui, por favor. Me segue o meu canal para você me ajudar a vir aqui fazer mais vídeos para vocês. Curta o vídeo, compartilhe e o seu comentário também é muito bem-vindo. E me fala também sobre o que mais, qual assunto que você gostaria que eu trouxesse aqui. Tchau, tchau. Até o próximo.